Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, meus amigos. Está entrando no ar o Brasil Notícias da Tarde. O Brasil Notícias da Tarde com o plantão das 6. Notícias tristes para o Brasil. O melhor ministro do governo Jair Bolsonaro acaba de ser demitido nesse momento pelo presidente Jair Bolsonaro. Muitos dizem que foi cavado a cova de Jair Bolsonaro hoje. Politicamente, estrategicamente, ele tem dois ministros bons e ótimos, vários ministros, como Paulo Guedes, como o da Cidadania, Onyx, e também tinha o Mandetta, certo? E o Moro. Se sair o Moro, se sair Paulo Guedes, e se sair também o Onyx, que quase saiu, pode escrever, não lê, o pau comer, e Bolsonaro nunca mais vai para a reeleição. Então, eu acho, ao meu ver, que Mandetta já é, logicamente, o futuro candidato a presidente da República em primeira mão. O ministro Mandetta, o ex-ministro, conseguiu passar para a população carisma, dedicação, humildade, transparência e auxílio aos mais carentes. Além disso, foi muito claro e evidente que isso foi política. Ciúmes na política é que Bolsonaro imaginou o crescimento oportuno, de repentemente, sem que a população se esperasse, que Mandetta cresceu em toda a era e a esfera política do nosso país. Hoje, se você colocar duas fotos, Mandetta e Jair Bolsonaro, hoje na internet, perguntando quem é o grande concorrente hoje, Mandetta já é um grande nome para concorrer a presidente da República nos próximos 2 anos. Dito e não dito, nós vamos agora para o que Mandetta está dizendo nas suas redes sociais, né? Vamos ver aqui. Vamos ver o que Mandetta acabou agora de colocar nas redes sociais. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro demitiu nesta quinta-feira, 16, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A informação foi divulgada pelo próprio ministro em uma rede social e também em rede nacional. Então, olha o que ele disse: acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus. O grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar, escreveu Mandetta. Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no Ministério da Saúde e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoe muito o nosso país. Prosseguiu. Bom, após as mensagens, Mandetta afirmou ao jornalista da Globo News e do G1, André Assad, que o substituto dele no cargo será o oncologista Nelson Teich, que por volta das 17h30, logo após o fim do pronunciamento, a exoneração de Mandetta foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. A nomeação de Nelson Luiz Teich foi oficializada no mesmo documento. Então, para você ter uma ideia, as palavras dele, humildemente, agradecendo à população, agradeceu ao presidente por ter confiado no seu trabalho, e estou vendo aqui também algumas postagens, né? Olha, o ex-deputado federal Mandetta estava à frente da pasta desde o início do governo, em janeiro de 2019.
e ganhou maior visibilidade com a crise provocada pelo novo coronavírus. Na tarde desta quinta, Mandetta foi chamado ao Planalto para a última reunião com Jair Bolsonaro. Nas últimas semanas, contudo, Bolsonaro e Mandetta tiveram divergências políticas em razão das estratégias para conter a velocidade do contágio do Covid-19, doença provocada pelo vírus. E em entrevista ao Fantástico no domingo, 12, Mandetta disse que a população não sabe se escuta o presidente ou o ministro da Saúde em relação às medidas. E já em coletiva, nesta quarta, 15, no Palácio do Planalto, o então ministro da Saúde disse que era claro o descompasso entre a pasta e as orientações do presidente Jair Bolsonaro. Segundo Mandetta, pessoas cotadas para a sucessão no cargo chegaram a ligar para ele em busca de aconselhamento. Na entrevista, o ministro também disse que a equipe montada por ele, empossada em 2019, trabalharia em conjunto e ajudaria na transição para evitar uma ruptura na política contra o Covid-19. Né? E o último dia dele hoje, né? Nesta quinta, Mandetta participou de um seminário virtual sobre o enfrentamento ao coronavírus. Durante o papo, afirmou que a perspectivas era de que a mudança no comando do ministério acontecesse hoje, ainda hoje, no mais tardar, na parte da manhã, como aconteceu. E aí, no mesmo horário, o presidente Jair Bolsonaro recebia Nelson Tite no Palácio do Planalto. O médico que atua em São Paulo desembarcou em Brasília como principal contado estava já cotado há muito tempo para assumir o Ministério da Saúde. Quem é Nelson Tite? O mais cotado para substituir Mandetta no Ministério da Saúde, que entrou e assumiu hoje, ele é um antigo e recente, ele é o quê? Ele é um oncologista, trata sobre a doença do câncer, né? E ele também concorda com Mandetta em isolamento horizontal. Já as discordâncias vão acontecer, porque o presidente defende que a chama de isolamento vertical, ou seja, isolar somente idosos e pessoas com doença grave. Então, meu amigo, tem muita confusão por aí para vir. Porque o presidente cavou a sua sepultura, tirando um dos melhores ministros que estava colocando em ordem, e se não tivesse colocado, nós teríamos hoje, já temos quase 2.000 pessoas mortas com coronavírus no Brasil, mais de 30.000 está chegando, pessoas que estão fazendo já tratamento, e o atual e ex-ministro estava colocando em ordem tudo isso, e o país estava andando e ia dar certo. Se aumentar o número de pessoas mortas no país, se não cair daqui, né, de hoje até o próximo final do mês, nos próximos 15 dias, pode acreditar, Bolsonaro, tchau, tchau e benção, porque se aumentar o número de mortes, a pandemia aumentar, morrer um número maior de pessoas por causa do isolamento, Mandetta sai por cima e é o novo presidente da República daqui a 2 anos. Escreveu, não leu? Pau comeu, não pensou?